depoimento mais esperado da CPI da pedofilia da Assembleia Legislativa do Acre, da advogada e ativista dos direitos humanos Joana Dark, durou mais de 4 horas. Ela fez várias denúncias contra autoridades e pessoas da sociedade que supostamente teriam abusado e ainda abusam sexualmente de menores. Joana Dark apresentou denúncias contra um juiz e um promotor que atuaram em Sena Madureira, que, de acordo com ela, violentaram sexualmente uma menor. Um inquérito de Sena Madureira que foi aberto para apurar crimes contra crianças ou adolescentes praticado pelo juiz Pedro Longo. O promotor de justiça Dayan Albuquerque. O agiota Ronaldo de Barros. E Edivaldo Lima, vulgo carioca, não sei quem é nenhum. Ela disse que o Tribunal de Justiça mandou arquivar o caso porque a mãe da vítima não denunciou o abuso ao Ministério Público. Joana também citou o nome de um capitão da PM, conhecido como Fome de Amor. Toda corporação sabe que ele o é, mas cada instituição indica um membro. Depois eu lhes esmiuço melhor o assunto, o senhor é da polícia, o senhor sabe compreender. Toda a corporação sabia que ele é um pedófilo. Mas quem foi indicado pela Polícia Militar foi ele para participar da reunião. Não precisa dizer para os senhores que dali ele telefonou para todos e abortava tantas contas. Até que ele tenha sido identificado, porque a gente está aqui, ele deve estar na porta de escola, ele vai todo dia. Ele já foi denunciado, já saímos do Disque 100 para denunciá-lo. Eu não vou, não sou eu quem vai flagrantear esse cidadão. Oi? Capitão do Vale. Do Vale. E assim é que se dá todos os abortos do trabalho eficaz. De acordo com Joana, ele provavelmente seria o responsável pelo vazamento de informações de ações contra supostos pedófilos. E que talvez por este motivo, nunca a polícia teve êxito em suas operações para prender os acusados. A advogada afirmou também ter provas, mas não as apresentou, de um caso de abuso sexual praticado pelo atual gerente do IBAMA do Acre, Anselmo Fornec, há 17 anos. Na época, ele trabalhava no Conselho Indigenista Missionário. Segundo ela, ele teria mantido relação sexual à força com uma indígena que resultou no nascimento de uma criança, que até hoje não teria sido reconhecida pelo pai. A minha parente Letícia, inclusive, hoje já afirmou nos jornais que a prática de pedofilia nas aldeias é antiga. Remonta do Macedo. E naqueles idos, eu não vou afirmar que ele era do CIMI, qual era o órgão que ele estava, ok? Mas naqueles idos, o Anselmo Fornec, numa aldeia, também com uma irmã da minha parente Letícia, que nem português falava, não tinham essas leis hoje que vigoram, como Maria da Penha, porque foi aí que elas passaram a aprender como as coisas se davam. Hoje, o rapaz deve ter 17, 18 anos, mas ele não tem cidadania. Joana Dark declarou aos deputados da CPI da pedofilia que 2 pastores da Assembleia de Deus também praticam abuso sexual contra as filhas de irmãos da congregação. Se a senhora tivesse chegado aqui há 2 minutos, a senhora teria flagrado o pastor Antônio Marcos Amaral no Orkut, porque eu não sei como funciona essa coisa aqui, eu sou quase analfa. Eles veem, né, eles assistem, né, o que a pessoa está na tela. Diz que era assim, era ele no Orkut com as menores, e o celular dele não parava de tocar, chamando para que... Foi ele que chamou também a atenção da pessoa que estava na lan house. Aí ele ia ajudar na igreja, não sei o que fazer, não sei quem é ele também. E ele dizia, eu não posso ir, que eu estou aqui na obra. Mentira, ele chamou a atenção, porque ele não parava de tocar o telefone. Qual o nome deles? De qual a igreja? Antônio Marcos Amaral, me foi informado que é da Assembleia de Deus. Aí eu estou saindo, uma outra pastora, doutora, estamos orando pela senhora, aquelas coisas que vocês sabem que eles dizem. Nós estamos orando muito pela senhora, tenha muita força, tenha muita coragem, fale. Aí eu disse assim, eu estou saindo daqui, estou chocada, ainda estou me recuperando, porque acabei de receber a denúncia de um colega seu, pastor. Aí ela disse assim, quem é? Não é o fulano. Aí disse o nome, eu disse, por quê? Ela disse,
porque ele teria aprontado e já fugiu. Sabino Saldanha. Segundo nome. Não sei quem. Teria fugido lá. Já sabendo que os senhores começavam mesmo a convocar pessoas e que iriam começar a atuar, ela só me deu esse informe. Mas 2 conhecidas lideranças do Estado foram apontadas na lista feita por Joana D'Arc. Sindicalista Maurício Buriti, os bebezinhos resultados dos atos que eles praticaram eram desse tamanho, o processo não chega assim. Também sou secretário de Justiça. Busquem lá quantos processos tem do Maurício Lisboa. Busquem quantos há do Zezinho. Eu estou aqui, eu envio agora, eu já pedi um e-mail, do que eu vou dizer aqui. Então, quando o jornalista Peter Luceno me procurou, que seria uma continuidade do trabalho da Maria Tapajós, eu disse, você não sabe, eu não estava aqui na época. Na época eu ia muito para Manaus, Rio Branco, morava um período lá, um período aqui. Doutora, fale do caso do Busão. Eu digo, eu também ouvi falar do caso do Busão igual você. Mas não fui eu que acompanhei o caso do Busão, eu não sei quem são. Sobre o envolvimento de um conhecido escritor do Estado com pedofilia, Joana D'Arc disse que não tinha provas, mas que ouviu o relato da avó de uma menina de apenas 3 anos que apontava a ele como culpado. A criança conta para o pai, para qualquer um que chegar lá, porque criança é inocente. Quando a avó foi ver o que foi isso, minha filha, a criança diria dessa forma para a avó. Foi o titio Modesto, vovó. Foi o titio Modesto. Eu nem vou dizer a mais, nem vou dizer a menos. E isso é o escritor Modesto. Assim a criança disse, foi o titio Modesto, porque era ele que estava. Para alguns membros da CPI, o depoimento da advogada Joana D'Arc trouxe apenas denúncias e acusações sem provas materiais. Por outro lado, ela diz que o papel de investigar é da CPI e não dela. E afirma que se todas as vítimas forem chamadas para depor, aí sim, todos os detalhes virão à tona. Nós vamos analisar, a comissão deve reunir o mais rápido possível, talvez até amanhã, para a gente analisar todas, para a gente não cometer injustiça. Eu queria dizer apenas o seguinte, no caso do juiz e a senhora não disse idade de nenhuma das vítimas, a idade é importante nesses casos. A senhora não falou idade nenhuma, não sei, vão julgar, vão fazer, vão procurar. A senhora sabia o que, afinal, quando ia pra cá? Só de ouvir dizer? Os senhores não criaram uma CPI em cima do Lúcio, meu filho, tá? A senhora falou que elementos concretos a senhora tinha e tem nas mãos para assegurar que houve falha no procedimento da corregedoria do TJ. Os senhores vão investigar. A história é sempre a mesma. Os senhores vão investigar. Os senhores vão apurar. Os senhores vão saber que idade. E ela veio aqui acusar titio Modesto. Ela veio acusar seu Bonec. Ela veio acusar 2 pastores. E agora vocês vão apurar. E nós vamos apurar o quê? Que essas pessoas não têm nada? Que vergonha que eu vou ficar. Eu sinceramente queria que isso não acontecesse. Fiz o possível para que isso fosse fechado. Porque eu sabia do tamanho e responsabilidade que essa senhora que eu ia acompanhando há muito tempo. Acusa por ouvir dizer. Olha, doutora, é muito perigoso o que a senhora está fazendo. Acusando pessoas aqui por ouvir dizer. Por ouvir dizer. Eu confirmo a veracidade do que eu disse, com a ressalva em relação ao senhor Anselmo Fornec, porque como foi visto por todos que houve uma parte do presidente da casa absolutamente oportuno, quebrou o protocolo, e a pessoa que estava aqui, que também conhece dos fatos, disse que foi fruto de um relacionamento amoroso. A única coisa que resta dessa situação a ser reparada é essa questão de que existe um filho para que seja reconhecido, mas não tem nem é enfoque da CPI. O mais, que é o processo onde constam todas as outras informações, o mais que consta de tudo que eu disse, algo que precisa ser preservado para que se chegue a bom termo, isso terá que ser apurado. Com relação a alguns pontos que eu não coloquei e que eu vinha dizendo da necessidade de forças federais, é que os senhores sabem que internet, Orkut e tudo isso hoje é quebrado. Existem elementos que eu nem coloquei aqui, porque eu só vim para responder perguntas, que eu vou colocar agora em reservado para a CPI e que vai dar as evidências que eles tanto esperavam e que mesmo com toda a pressão e mesmo com toda a impostura do relator, eu não cedi à pressão porque existem elementos que só podem ser dados em reservado, senão não há razão de ser da investigação.